Pirkei Amelech, queridos, voltamos. Ficamos esse delay de uma semana por causa da minha cirurgia, recuperação dela, e voltamos com força total. Eu só peço para vocês tirarem o som do microfone de vocês. E, de antemão, eu quero só fazer um breve resumo do que a gente falou na última aula, que foi sobre a derrota da cidade de Ai. Lembram? Que Hashem orientou Yehoshua. Hashem instruiu Yehoshua em duas coisas muito interessantes que eu quero abordar com vocês. Primeiro, foi que ele não parasse de estudar a Torá, mesmo em véspera de batalha. Ou seja, isso transmite uma coisa muito interessante para nós. Porque nós todo dia enfrentamos uma batalha. Deixa eu colocar aqui em primeiro plano, porque só o meu querido Nogueira e o pai estão com a câmera ligada. Então, para ficar uma coisa legal, de repente eu uso algum corte. Deixa eu me colocar em primeiro plano aqui. Então, gente, o nosso dia a dia é a nossa batalha. A nossa ida para buscar o alimento, a nossa rotina é a nossa batalha. E o que Deus coloca para a gente é que no campo de batalha, nós temos que saber dosar a batalha enfrentada e mesmo nessas circunstâncias do dia a dia, nós temos que tirar um tempo para estudo de Torá. Essa foi a grande lição que Hashem passou para Yehoshua, ele lamentou, enfim, a gente sabe disso. A outra foi que Hashem orientou a Yehoshua dizendo que, olha, agora eu vou fazer com que vocês ganhem a batalha, não de forma miraculosa. Então, vocês vão ter que usar estratégias de guerra. Nós estamos falando de Yehoshua ben Nun, o homem que Hashem escolheu para suceder Moshe Rabbeinu. Então, o nível era gigantesco. Mesmo assim, ele tomou umas chamadas de Kadosh para o povo. Vamos à continuidade da nossa aula. A gente viu, então, que os judeus, eles tramaram junto com Hashem para que os habitantes de Ai achassem que eles iam ter a mesma vitória que tiveram na última vez. Vocês lembram que os judeus foram para campo de batalha e acabaram sendo derrotados? Quem não viu, acompanha na nossa área de membros as nossas outras aulas sobre o assunto. E eles orquestraram que da mesma maneira que eles fizeram na primeira vez, eles iam fazer na segunda, e isso para confundir os habitantes de Ai. Ou seja, os habitantes de Ai se sentiam confiantes, iam mandar todo o exército, e parte do exército de Israel dos judeus ia fazer isso, e na outra parte iriam ficar escondidos, porque quando saíssem o exército de Ai para o campo de batalha, eles iam deixar a cidade desguarnecida e os judeus iriam tomar facilmente. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai ver agora o fim de Ai e de seu rei. Percebendo que os judeus, o Bnei Israel, eram mais fortes do que eles, o povo de Ai quis voltar para a sua cidade. Mas a emboscada já havia chegado à frente de Ai. Então, o inimigo foi bloqueado de ambos os lados, contra eles até serem aniquilados. Eles capturaram o rei de Ai e levaram diante de Yehoshua. Yehoshua ordenou: leve-o à morte e pendure-o numa árvore até a noite. O propósito disso era assustar todos os outros reis de Canaã. O rei de Ai mereceu a pena de morte, uma vez que ele teimosamente recusou a fazer as pazes com o Bnei Israel ou deixar as terras de Israel, até então as terras de Canaã.
ele ouvira falar do milagre da muralha de Jericó, que afundou no chão. Apesar de tudo isso, ele se recusou a admitir que Hashem é o governante do mundo. E ele insistiu em lutar contra os judeus nessa guerra. Os Bnei Israel, os judeus, tomaram os espólios para si, porque Hashem havia permitido isso. Lembram que Hashem disse para Yehoshua, olha, foi um erro você não ter feito feito usufruto dos espólios de Jericó. Então ele liberou. Yehoshua destruiu a cidade completamente, ela nunca mais foi reconstruída. Por quê? Uma das razões foi que Hashem não queria que os judeus ficassem envergonhados com as pessoas apontando para Ai e dizendo, essa é a cidade onde Bnei Israel pecaram e perderam aquele primeiro confronto. Agora a gente vai voltar no tempo, cronologicamente, e falar sobre o que aconteceu, sobre as bênçãos, as maldições, sobre Ar-Gerezim e Ar-Elval. Vocês vão identificar conforme as últimas aulas que a gente fez. O livro de Josué nos fala sobre um evento que, na verdade, aconteceu anteriormente. No dia em que Bnei Israel cruzaram o Jordão e entraram em Eretz Israel, em lembrança do milagre, Yehoshua ergueu 12 pedras enormes no local onde Bnei Israel cruzaram o rio Jordão. Vocês lembram que a gente estudou sobre isso? E 12 homens fortes levaram por todo o caminho até Ar-Erval, que era o local onde as pedras iriam estar. Como a gente já explicou, Bnei Israel escreveu toda a Torá nessas pedras. Então, eles usaram as pedras para construir um mishbeach, ou seja, um altar em Ar-Eval. Nesse mishbeach, eles sacrificaram oferendas de olá, que foram queimadas inteiramente, assim como oferendas de shelamim, que são oferendas que se comem uma porção. As oferendas de shelamim mostraram sua enorme alegria e também expressaram um agradecimento a Hashem por finalmente permitir que essa geração entrasse em Eretz Israel. Então, Yehoshua cumpriu o mandamento de Moshe e declarou as bênçãos e as maldições em Ar-Gerezim e no Ar-Erval, ou seja, nas duas montanhas ao lado. Ele ordenou que 6 tribos ficassem na encosta de Ar-Gerezim e 6 em Ar-Erval. E a gente vai nominar aqui. Quem ficaram em Ar-Gerezim foram a tribo de Shimon, a tribo de Yehudá, a tribo de Yosef, Levi, Issachar e Beniamim. E que ficaram no lado de Ar-Elval foram Ruven, Asher, Dan, Gad, Zivulon e Naftali. Havia um vale entre as duas montanhas e o Arão foi colocado nele. Os Equinim, que são os anciões e os principais sábios da Torá, dentre os Coanim, sacerdotes, formaram um círculo ao redor do Arão, que é a arca, e os Equinim dos Levinim, ou seja, os anciões dos levitas formaram o círculo externo ao redor dos Coanim. Os Coanim, os Levim, no vale anunciaram as 11 bênçãos e maldições mencionadas na Torá. Eles se viraram em direção a Ar-Gerezim e declararam. Aí, Yehoshua e eles começaram a proferir as mesmas bênçãos e maldições que já tinham sido feitas lá no livro, se eu não me engano, de Devarim, Parashá, se eu não me engano também, Kitavó. Eu depois eu tiro para vocês essa prova real. Ou seja, eles se viraram em direção a Ar-Gerezim e declararam, bem-aventurado o homem que cumpre, não faça um ídolo que esteja gravado em pedra ou fundido em metal. Todas as 12 tribos responderam juntas, amém. Pronunciaram uma maldição que, na verdade, era o oposto da bênção anterior, que dizia, amaldiçoado é o homem que faz ídolo gravado ou fundido. Mais uma vez, todas as tribos disseram e responderam, amém. Então veio a segunda bênção, que os Leviim, no vale em direção a Ar-Gerezim, exclamaram, bendito é o homem
que não despreza pai e mãe. Amém, responderam todos os judeus. Voltando-se para Arelval, os coaninhos Levim no vale anunciaram a maldição. Amaldiçoado é o homem que despreza pai e mãe. Essa maldição se aplica a alguém que honre seu pai e sua mãe em público, mas é desrespeitoso com eles em particular. Também se refere a alguém que age com honra para com seus pais, mas em seu coração ele não se importa com eles e até os despreza. Uma pessoa deve honrar seus pais seus pais em ação e pensamento. Gente, vamos ver agora uma história que vai entender, que vai tentar nos trazer o tamanho da dimensão dessa mitzvah. Essa história é sobre dois alunos do gigantesco Rabi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. Certa noite, depois de terminar a aula de Torá com ele, despediram-se dele, pois estavam indo para casa, que ficava bem longe. De manhã, eles novamente se despediram de seu mestre. — Mas vocês já se despediram ontem à noite? Rabi Shimon Bar Yochai exclamou. — Por que vocês vieram de novo até mim? — Bem, mestre, responderam eles. Uma vez o senhor nos ensinou que se um aluno se despede de seu mestre e adia sua viagem até um dia seguinte, ele deve mais uma vez se despedir. Nós sabemos que isso aconteceu com o rei Shlomo, quando o rei enviou as pessoas para casa depois que o Beit HaMikdash foi inaugurado. Eles se despediram dele no 8º dia de Sukkot. Então, já que eles ficaram um dia extra, eles mais uma vez se despediram dele no dia seguinte. Percebendo que esses dois estudantes eram grandes Talmidei Chachamim, ou seja, eram grandes discípulos, pessoas enormes, estudiosos de Torá, Rabi Shimon tomou uma decisão. Ele disse ao filho: eu quero que você siga esses dois estudantes para a cidade natal deles e peça uma bênção. Ora, o filho do Rabi Shimon fez o que ele foi pedido. Então, ele encontrou os dois eruditos da Torá no Beit HaMidrash, ou seja, na casa de estudos deles. Ele esperou respeitosamente até terminarem o estudo. Só então ele se aproximou deles. — Por que você veio aqui? Eles perguntaram ao filho do Rabi Shimon. — Meu pai me enviou para pedir uma bênção. Ele respondeu. Eles o abençoaram da seguinte forma, e aí para espanto geral. Que seja a vontade de Hashem que você semeie e não corte. Traga, mas não saia. Leve para fora e não para dentro. Que seu lar eterno seja destruído e que você viva em seu lar provisório. Que sua mesa seja uma bagunça e que você não veja o primeiro ano. O filho do Rabi Shimon ficou horrorizado com essas palavras. Foi com o coração pesado que ele voltou para a casa de seu pai. Para ele, parecia mais uma maldição do que uma bênção. Mas ele sabia que, em qualquer situação, ele ainda era obrigado a respeitar e honrar seu pai, não importasse o que acontecesse. Quando chegou em casa, ele repetiu a bênção para o pai, acrescentando quanta dor essas palavras lhe causaram. — Mas essas são bênçãos! Exclamou Rabi Shimon. Ele passou a explicar em seguida. Você deve semear e não cortar, significa que você deve ter filhos e eles não devem morrer. Traga, mas não saia, significa que você deve trazer esposas para seus filhos em sua casa e os seus filhos não morrerão, para que suas esposas não saiam da sua casa. Leve para fora e não para dentro, significa que você deve dar suas filhas em casamento e elas não devem voltar para você. O que significa que elas nunca se tornarão viúvas ou divorciadas. Seu lar eterno é a sepultura. Eles lhe desejaram uma vida longa para que seu túmulo permaneça vazio. Seu lar temporário é o lar onde você mora agora, pois todas as casas nesse mundo são temporárias. Você deve gozar de muitos anos saudáveis. Sua mesa seja uma bagunça. Significa que você deve
ter bebês que desarrumem sua mesa. Não veja o primeiro ano, significa que sua esposa não vai morrer e você não terá que se casar com uma segunda esposa e passar o primeiro ano de casamento com ela. Agora o filho do Rabi Shimon percebeu que de fato recebeu maravilhosas bênçãos. Ele não perdeu nada obedecendo seu pai. E também vemos que é uma bênção ter bebês que bagunçam a mesa. Amigos, mas por que essa linguagem dos dois Talmidei Ramim formularam a bênção? Por que não foi de forma clara? Eles sabiam que o Rabi Shimon Bar Yochai não teria nenhum problema em explicar o seu significado. Porém, as bênçãos foram desse jeito, por quê? Não se deve pronunciar uma bênção em voz alta na frente dos outros, pois isso pode causar ciúmes. Olha só que coisa espetacular. Enfim, os coninhos Levim no vale continuaram a recitar as bênçãos e maldições. Bem-aventurado o homem que não move secretamente o seu marco para a propriedade de seu vizinho, a fim de obter mais terra para si. Todos disseram amém. Amaldiçoado é o homem que move o marco do seu vizinho. Todos disseram amém. E uma das 11 bênçãos foi: bem-aventurado o homem que não agride seus companheiros judeus em segredo, falando lashon hará contra eles. A maldição foi: maldito é o homem que fala lashon hará. Todas as 11 maldições são por pecados que a pessoa comete em segredo. O Beit Din, que é o local onde há o julgamento com os juízes, não pode punir por eles. Por quê? Já que não há testemunhas. Em vez disso, um judeu, um Bnei Noach, deve saber que se ele cometer um desses pecados propositalmente em segredo, ele é amaldiçoado e punido diretamente por Akadosh Baruch Hu, Haz Shalom, Deus nos livre. Ao responder amém, as maldições e bênçãos, os judeus as aceitaram. Foi um novo pacto com Hashem. Por quê? Os judeus, Bnei Israel, já haviam aceitado a Torá no Ar Sinai, ou seja, no Monte Sinai. Porque foi necessário o novo pacto neste momento. Por quê? Muito simples. A gente tem que ter em mente que a maioria desses homens eram crianças pequenas, lá em Matan Torá, lá na entrega da Torá. E alguns realmente nem sequer haviam nascido. Então, Hashem quis que eles fizessem parte efetivamente com sua voz, com sua ação, dizendo que concordariam com essas bênçãos e maldições. Isso tudo repete lá, agora sim, lá no livro de Devarim, na Parashá Kitavó, após as 11 maldições específicas. A grande pergunta é: se as bênçãos e maldições sobre Ar Gerezim e Ar Erval foram dadas no dia seguinte que Bnei Israel cruzou o Rio Jordão, por que Yehoshua escreveu essa história no seu livro, depois da história da conquista de Ai? Lembra que eles atravessaram o Jordão, depois ainda teve a batalha contra Jericó. Então, isso aconteceu antes de Yehoshua falar sobre a cidade, a luta sobre a cidade de On. A resposta que Midrash traz é: se os judeus fossem ler primeiro sobre as maldições sobre Arelval e depois sobre o pecado de Aham, o pecado de Aham, aquele que escondeu os espólios proibidos de Jericó, seriam mais críticos a Bnei Israel. Eles ouviram no Arelval: maldito é o homem que peca em segredo, o que fez Aham. E imediatamente depois um deles cometeu o roubo secretamente. Yehoshua não queria escrever os eventos em sua ordem correta de modo a colocar menos culpa nos Bnei Israel. E é por isso que o livro de Yehoshua nos conta primeiro sobre a vitória sobre Ai e depois sobre as maldições sobre Arelval, mesmo que elas não tenham ocorrido nessa ordem cronológica. E aqui a gente vai aprender por que Hashem permitia que os judeus entrassem em guerra contra as nações que viviam em Eretz Canaã. Na verdade,
Yehoshua sempre mandava uma mensagem na frente dizendo, olha, vocês têm a oportunidade com a seguinte frase. A Torá ordena aos judeus, antes de declararem guerra contra uma cidade, vocês devem dar aos inimigos uma chance de fazer as pazes com vocês. Se eles não decidirem se estabelecer pacificamente, se eles decidirem se estabelecer pacificamente, não os ataquem. E Yehoshua cumpriu essa mitzvah à risca. Então, ele mandava um bilhete, estamos prestes a conquistar as terras de Canaã. Vocês têm 3 opções. A primeira, deixe sua terra e ocupe outro lugar. 2, fique e vive em paz conosco. Se você optar por fazer isso, você deve se tornar um servo nosso, um funcionário, um empregado, e nos pagar impostos sobre a posse da terra. Você também deve concordar em manter as 7 mitzvot de Bnei Noach, e o principal delas, que é não servir a ídolos. Se você quiser ficar em Eretz Canaã, você pode servir apenas a Hashem. Hashem não queria que os judeus vivessem em Eretz Canaã com vizinhos que serviam serviam a ídolos. Bnei Israel também poderia aprender com eles a servir a esses ídolos. O terceiro pedido era, fique e lute contra nós. As 7 nações que receberam essa mensagem sabiam que Hashem havia dividido o Iansuf, que é o Mar Vermelho, para Bnei Israel, e que eles haviam superado os reis poderosos de Sihon e Og. Portanto, todas as 7 nações deveriam estar cientes antes de mexer com os judeus e seu Deus. Mas eles eram maus. Eles não estavam interessados em ouvir mandamentos de Hashem, eles queriam continuar a sua vida indigna e maligna. Eles amavam seus deuses e desfrutavam de todas as terríveis cerimônias que faziam parte da sua adoração a eles, como sacrificar crianças, Hazé Shalom. Eles, tampouco eles casavam com suas irmãs, eles casavam com seus pais, e os pais com as filhas, eles tinham festas e diziam a eles que os deuses ficavam satisfeitos quando eles se comportavam dessa maneira. Quanto mais selvagem, melhor. Os Cananim não desejavam mudar esse modo de vida empolgante e perder a liberdade de fazer o que desejassem. Assim, ao receber a mensagem de Yehoshua, eles não escolheram fazer a paz e aceitar as 7 mitzvot de Bnei Noach, sequer tinham qualquer intenção de deixar as terras maravilhosas de Israel. Eles decidiram lutar com unhas e dentes contra Bnei Israel e expulsá-los da Eretz Canaã. A única das 7 nações que decidiu se afastar de Eretz Canaã foi a de Girgash. Todos os Girgashim foram para a África. Hashem deu aos Girgashim uma bela e nova terra na África como uma recompensa por sua partida. As outras 6 nações se preparavam para a batalha. Depois de ouvir que os Bnei Israel tinham derrotado a cidade de Ai, atacando com todo o exército judeu, eles raciocinaram e pensaram o seguinte, olha, eles atacaram com o exército, então vamos montar um exército maior. Portanto, os reis das 6 nações, que são elas, Hiti, Emori, Canaani, Perizi, Rivi e Yevusi, mobilizaram um enorme exército para combater Bnei Israel. Havia, no entanto, uma família da nação de Rivi que percebeu que não era uma boa ideia que eles lutassem contra os judeus, que era um povo de Givon. Eles lembravam muito bem que os judeus tinham vencido Yerihó e Ai. O povo de Givon não se sentia confiante o suficiente para ir à guerra e realmente desejava fazer as pazes com Bnei Israel. Mas, porém, todavia, entretanto, não queriam guardar as 7 mitzvot de Bnei Noach. Eles não estavam dispostos a abandonar os cultos idólatras. Os Givonim decidiram, então, enganar Bnei Israel
Se Bnei Israel pensassem que eles não fazem parte das 7 nações de Eretz Canaã, eles fariam um tratado de paz com os Givonim, sem obrigá-los a observar as 7 mitzvot de Bnei Noach. Além disso, os Givonim pensaram, olha só, a astúcia deles, se os judeus fizerem um tratado de paz conosco, de que seu Deus não gosta, ele ficará muito zangado com eles, realmente. Ele então os castigará e não lhes dará a terra de Canaã, que permanecerá em nossas mãos para sempre. Ha, ha, ha. E na próxima aula, nós entenderemos os truques dos Givonim e as consequências de toda essa trama e o que aconteceu. Gente, deixa eu encerrar por aqui. Deixa eu abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a aula? Deixa eu só ver aqui uma mensagem no chat. Beleza, beleza, Fran. Que você tenha uma cura rápida e imediata aí, meu amigo. Perguntas? Se vocês não tiverem perguntas sobre a aula, eu vou encerrar e vou abrir perguntas, de repente, para a aula de ontem ou qualquer outro assunto, tá bom? Vamos lá.